Olá, graça e paz, Jardim. Hoje nós vamos para mais um devocional. Nosso devocional de hoje, conforme o nosso pão diário, ele tem por título Te Peguei e está baseado na leitura de Êxodo, capítulo 12, dos versículos 12 ao 19. Então a gente vai fazer a leitura do texto e depois vamos fazer a nossa meditação, amém? Então, Êxodo 12, do 12 ao 19, diz assim: Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como um decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como um decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Então essa é a palavra do Senhor, conforme está escrito no texto de Êxodo, que a gente acabou de ler. E como o devocional ele traz a reflexão, traz uma reflexão interessante hoje. O devocional ele traz a reflexão para a questão dos falsos deuses. Então ele começa listando aqui uma história do Edward Bleiberg, que era o curador de arte egípcia do Museu do Brooklyn, nos Estados Unidos. E ele disse que uma das primeiras perguntas que são feitas todas as vezes que os visitantes chegam, ao museu é porque o nariz, das estátuas, e o nariz das pinturas egípcias, eles não são representados ou são mostrados quebrados, Então ele fala na ideia de que quando havia uma invasão, uma invasão inimiga, uma das primeiras coisas que os inimigos faziam era quebrar o nariz dessas divindades, porque era como se eles estivessem dizendo o seguinte: a gente quebra o nariz, ele não vai respirar e vai morrer. E nesse sentido a gente observa, por meio da história, que cada uma dessas civilizações da antiguidade, elas tinham as suas divindades, Então, a Bíblia, ela fala, de algumas divindades, que eram apresentadas, e para os hebreus, como falsos deuses, Então, esses falsos deuses, de acordo, com a Bíblia, eles eram adorados, pelo povo de Canaã e por outras nações, ao redor da terra prometida, E nesse sentido, o que a gente observa é que alguns estudiosos, atribuem, por exemplo, atribuem a esses seres, que eram cultuados, por outros povos, que não os hebreus, como atribuem um nome de demônios, Então, anjos caídos, disfarçando-se de deuses,
Então, quando a gente lê o texto, né, de Deuteronômio 32:17, né, diz mais ou menos assim: eles sacrificaram a demônios que não são Deus, deuses que não conheciam, né? Então Moisés confrontou Faraó e os magos egípcios, né, para duplicar alguns dos seus milagres, né? Então ali, né, a gente tem a passagem, por exemplo, onde Moisés consegue, né, transformar os cajados, né, dos magos de Faraó em cobras, né, transformar o rio Nilo em sangue. Lógico, tudo isso com a ajuda de Deus, mas a gente tinha algumas divindades, né, no Antigo Testamento que eram apresentadas como falsos deuses, como por exemplo Astarte. Astarte era uma deusa dos cananeus que estava ligada à fertilidade, à maternidade, né? E a adoração dela era forte na região de Sidom, certo? Então ela às vezes era inclusive apresentada como uma companheira de Baal, né? Aí o que é que a gente observa? Observa que o rei Salomão, influenciado pelas suas esposas estrangeiras, né, ele caiu na adoração de Astarte, né, também conhecida como Astorete, né, o que fez com que ele caísse mais na frente. Outra divindade que a gente observa, né, é Baal, né? Baal, às vezes também chamado de Bel, né, era o deus supremo lá dos cananeus, e ele era adorado de várias formas, né? Era representado como um deus sol, o deus da tempestade, né? E era um deus atribuído à fertilidade, que fazia, né, supostamente, né, a terra produzir colheitas, né, e as mulheres terem filhos, né? Então, os rituais dedicados a Baal incluíam o que? A prostituição e às vezes sacrifício humano. A gente tem um episódio muito conhecido na Bíblia, né, que é quando o profeta Elias, né, no Monte Carmelo, ele enfrenta os profetas de Baal e passa ali, né, depois do desafio proposto ali, os profetas, né, ao fio da espada. Mas aí, ó, o que a gente vai observar é que ainda existia inclusive outras divindades, como por exemplo Dagon, né, que era o deus dos filisteus, que ele tinha um corpo de peixe, né, a cabeça humana, e ele era o deus da água e dos grãos, né? E inclusive Sansão, o juiz hebreu, né, ele quando morreu, ele morreu no templo de Dagon. Então a gente tinha várias divindades antigas, né, cultuadas, os deuses egípcios. A gente tem o episódio do bezerro dourado, e eu vou me deter nesse episódio do bezerro dourado para a gente poder fazer a continuação da nossa meditação. Então, o que é que a gente observa? A gente observa na Bíblia que Deus ele condena a idolatria. A idolatria, né, que Deus condena é você colocar no lugar que é atribuído a Deus qualquer outra divindade. Então, quando a gente vê aí a história desses povos antigos, a gente vê que eles são retratados na Bíblia como povos idólatras, né? Porque eles não idolatravam ao Deus verdadeiro, né? Ao Deus Javé, né? E nesse sentido, a gente vê também episódios onde alguns personagens eles terminaram trazendo, né? Terminaram construindo para si outros deuses. Como quando a gente vê no episódio do Monte Sinai, onde Moisés havia subido, né, para receber ali os ensinamentos de Deus, e enquanto o povo esperava, o povo resolveu construir para si um bezerro de ouro para adorar. Então a pergunta que a gente faz é: qual é o bezerro de ouro que a gente tem construído para adorar em nossas vidas, ao invés de adorar ao Deus verdadeiro? Porque muitas vezes, às vezes até sem querer, a gente idolatra outras coisas que não são o nosso Deus. A gente abandona a adoração a Jesus, a adoração ao Deus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Colocando no lugar dele outros deuses. Então, quem são esses outros deuses? Às vezes o trabalho, às vezes o dinheiro, às vezes um filho, um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada,
às vezes um pastor, uma pastora, a gente idolatra pessoas, a gente idolatra coisas, algumas vezes a gente adquire vícios, né? E o objeto do nosso vício termina também se transformando em um objeto de adoração, certo? Sabe aquela coisa que você não consegue abandonar, certo? Aquela situação que você não consegue, né, abandonar. Aquilo ali se torna um vício e mais na frente pode tomar o lugar de Deus, né? Então, eu conheço casos de crentes, né? Crentes que não saem de casa sem realizar alguma simpatia, certo? O cara ele não sai de casa, por exemplo, sem pisar primeiramente do lado de fora da casa com o pé direito, né? Então ele é filho de Deus, né? Sabe que Jesus morreu na cruz, né, para libertar de toda a idolatria, de toda a condenação de tudo, mas ele acha que só vai ter um bom dia se ele pisar fora de casa com o pé direito, né? Uma simpatia aí. Então muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente termina trazendo pra gente, né, ídolos que vão colocando, né, a gente constrói altares, né, e adora a falsos deuses, né, que vão tomando o lugar do nosso Deus. Então a reflexão que o devocional de hoje traz é: que falso Deus o sufoca? Como você demonstra a Deus que confia somente nele? Então, vamos refletir, né, a partir dessa mensagem de hoje, né, e tentar fazer uma análise, né, uma autoavaliação para tentar entender o que é que a gente tem colocado no lugar, no altar, né, e adorado, ao invés de adorar a Deus, né? Então, e só lembrando, né? Lembrando que Deus ele condena, né, a idolatria, né? Então, a idolatria ela é apresentada na Bíblia como não somente como um pecado, que Deus ele se aborrece, né, com o pecado, mas a idolatria ela é apresentada como uma abominação, certo? Então, no exercício de comparação para vocês entenderem, né, um gestual, vou usar aqui de um gestual para a gente entender a diferença, né, de forma didática. Então, imagine que quando Deus ele vê o pecado, é como se ele olha, né, a gente pecando, ele se espanta, né? A gente pecou, né? Já a abominação, a reação de Deus é como se ele fizesse. Ele não quer nem olhar, certo? É como se ele ficasse ali tão constrangido, né, que ele não quer nem olhar, não quer nem direcionar o seu olhar. E vamos lembrar, né, que a gente, enquanto cristão e cristãs, né, que somos, a gente depende, né, do olhar de Deus, a gente depende do sustento de Deus. Então imagine que talvez, e isso não é uma acusação, é um exercício de reflexão, talvez você não tenha parado para pensar que existe alguma coisa na sua vida, algum objeto, alguma pessoa, alguma ação que você não consegue abandonar, e é como se você tivesse transformado aquilo em um Deus falso, que lhe coloca numa condição de idolatria e faz com que Deus ele não queira olhar para você. Então, a reflexão que fica para a gente hoje é: o que é que nós temos colocado no lugar de Deus para adorar? Então, é um exercício de reflexão. Espero eu, em nome de Jesus, que a gente não tenha
a gente não esteja levantando nenhum falso Deus e erguendo um altar para ele no lugar do nosso Deus, do nosso Cristo. Espero sinceramente, em nome de Jesus, que isso não esteja acontecendo. E peço ao mesmo tempo que Deus ele nos abençoe e nos livre de toda e qualquer idolatria. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude e nos liberte, nos livre de qualquer idolatria. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós queremos Te louvar e Te agradecer por tudo, Senhor, que Tu tens feito em nossas vidas. Peço a Ti, Senhor, nesse momento que Tu estejas a purificar os nossos corações. Senhor, vai nos libertando de toda e qualquer idolatria. Vai nos ajudando, Senhor, a entender que nós temos um único Deus, um único e suficiente Deus, que és Tu, ó Cristo, e que somente a Tua graça, Senhor, nos basta para que a gente consiga enfrentar todas as dificuldades, todos os problemas que a vida humana nos apresenta. Senhor, nos ajuda a ser cada vez mais servos e servas fiéis e nos ajuda, Senhor, a cada vez mais a nos aproximarmos de Ti, estabelecendo contigo um vínculo de comunhão honesta, comunhão verdadeira e comunhão diária, Senhor. Senhor, no mais nós queremos Te pedir que Tu estejas a abençoar cada um dos irmãos e irmãs de nossa paróquia, de nossa comunidade. Vai restaurando a saúde daqueles e daquelas que se encontram doentes. Vai, Senhor, provendo as necessidades daqueles e daquelas que precisam da Tua provisão. Mas, Senhor, nós queremos Te louvar e render graças pela vida dos nossos reverendos, Reverendo Maurício, Reverenda Keila, Reverendo Cláudio, Reverendo Souza. E pedir a Ti, Senhor, que Tu estejas a abençoar a nossa província, a nosso bispo primaz, nossos bispos auxiliares e cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade, Senhor. No mais, peço a Ti, Senhor, que nos dê um resto de noite tranquilo e um sono, Senhor, tranquilo e reparador para a glória e honra do Teu nome. É assim que eu Te oro e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso, amados e amadas irmãs. É isso que eu tinha para hoje no nosso devocional. Espero que fiquem todos e todas bem. E até mais, até o nosso próximo devocional, até o nosso culto do domingo. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Amém? Tchau, tchau.